Graça e paz para todos vocês. É um prazer muito grande eu poder estar aqui mais um pouquinho para nós falar do amor de Deus, do reino de Deus, dos benefícios de Deus, de tudo de bom que acontece na nossa vida. Eu estou muito feliz por poder estar aqui tendo essa oportunidade de falar um pouquinho do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus ressuscitado. É o Evangelho da Graça, o Evangelho que foi dado para o apóstolo Paulo, lá na cidade de Damasco, quando ele ia prender o pessoal que acompanhava Jesus, que ele não sabia e ia prender essas pessoas. E Paulo era o guardião da lei, tá? Por isso que ele continuou trabalhando até a volta de Jesus. Jesus voltou e Jesus morreu, ressuscitou e encarregou para ele outras coisas que seria tomar conta do Evangelho, o Evangelho da Graça, tá? E nós somos os gentios e o povo de Israel é os judeus, seria o povo de Deus, né? Os israelitas, tá? Os judeus. Então, Jesus morreu para que desse vida para nós e nós fosse um só povo. Não tem dois povos mais, não tem duas terras. É uma terra e um povo, tá? Os judeus e os gentios, assim que Jesus morreu, foram feitos um só povo. Não teve dois povos mais, tá? Que nem antigamente os judeus e as outras nações, agora não. Depois que Jesus morreu para isso, acabando com a lei e fazendo dos dois povos um povo. Que seria por isso que Deus diz que não há acepção de pessoas, porque o Espírito dele está em todo ser humano. Por isso que não tem acepção de pessoas, segundo o Senhor Jesus, na visão dele, tá? Porque Jesus fala na parte espiritual, ele não fala da parte carnal nossa, é espiritual. Então nós precisamos prestar atenção nas leituras, nos textos que estão na Bíblia, para que nós não cometemos o mesmo erro do passado, né? Vamos viver agora no reino de Deus, que é qual, se você crê assim, nós já estamos nele, tá? E no ano 70, o primeiro século, Deus falou com Joel no capítulo 2, no versículo 28. Naquele grande e glorioso dia, que era o dia da Páscoa, em abril do ano 70, eu colocarei o meu espírito em toda a carne, até o servo e a serva entrou também, não escapou ninguém. Todo ser humano já tem o Espírito de Deus. Então nós precisamos só começar a ver as coisas espiritual. Você pode ver Deus? Não. Você pode ver Jesus? Não. Porque Jesus já morreu e é espírito. Deus já é espírito. E Jesus veio em carne, transformou em carne, e os judeus rejeitou ele partiu, que eles mataram ele, e foi enterrado, crucificado, e na volta dele, que era a vingança em cima de Israel, dos judeus que rejeitaram ele e mataram, então ele veio fazer vingança, onde teve uma guerra sobre Roma e Israel. Roma destruiu Israel inteiro, foi feito província de Israel. Tá? Até pouco tempo era província. Foi agora em 1948 que Israel passou a ser país. E foi um brasileiro que ainda deu o voto para que fosse país em Israel. Tá? Então, porque não tinha isso aí. Então, agora nós somos um só povo de Deus. Não tem dois povos, três povos. Então, tem alguma parte na Bíblia, eu não me lembro agora aonde que está, eu sei que é no Velho Testamento, tá? Não me lembro se é em Isaías, que ele está dizendo que muitas pessoas, nação inteira, ia para o reino de Deus em vida. É o que está acontecendo com nós hoje. Isso aí foi do ano 70 para cá. E o sistema está segurando as coisas, dizendo que Jesus não veio, que Jesus vai vir nas nuvens ainda.
que Jesus vinha nas nuvens, é juízo, tá, que ele vinha fazer. E eles acham que vai vir na nuvem lá do céu, passando em cima lá, que vai vir Jesus, e o povo está aí metendo medo no povo para não sair da igreja, para sustentando fulano, ser humano, tá? Que pode trabalhar, tem saúde e não trabalha, vendendo Jesus para viver a vida de, evento e poupa, tá? Com iatinho, avião e daí por diante. Canegrada tem do sistema. Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque qualquer pessoa que está falando de Jesus, se ele pediu dinheiro, esquece. Se você quer ajudar uma pessoa que está passando fome, eu creio que Jesus te abençoa você por estar ajudando uma pessoa que está passando fome, tá? Tem criança, tem mulher, tem adulto, tem velho, estão passando necessidade. Mas dar dinheiro para nego que está andando de carro zero aí, meu amigo, é muito para minha cabeça a pessoa aceitar. Porque não tem lei no país para proibir nada disso, tá? Não tem lei, não paga imposto de renda, o cara ganha 2 salários mínimos e paga imposto de renda. Eles ganham 2 bilhões acima, mais ou menos, vamos dizer, por mês e não paga nada. Então, são os coitadinhos, tá? Então, nós temos que tomar bastante cuidado com esse pequeno detalhe, tá? E as pessoas estão vendendo Jesus, fazendo Jesus de comércio. E isso não existe, tá? E nem Deus não permite esse tipo de coisa, viu? Então nós precisamos tomar todo o cuidado do mundo com esse negócio. Você tem que dar dízimo, tem que dar oferta, isso aí é do passado, isso aí é na lei, a qual Jesus morreu para aniquilar, tá? Então, nós precisamos tomar todo o cuidado do mundo. Hoje nós vamos falar uma porçãozinha aqui, é de um texto bem conhecido, tá? Ele está dizendo aqui, o diabo derrubou a terça parte das estrelas do céu, tá? E nosso texto está no capítulo 12 de Apocalipse, de 1 a 4. Nós vamos ler e vamos, aquilo que Deus permitir, nós poder passar para você, para que você também fique sabendo. Porque eu, por exemplo, eu aprendi alguma coisa, não para mim, eu aprendi para ensinar para os outros, para quem que eu ver, tá? Então o que eu sei é pouco, mas junto um pouquinho meu, um pouquinho dali, um pouquinho seu, um pouquinho de lá, e daí a pouquinho você está muito bom na palavra de Deus para anunciar o Evangelho para aqueles que estão doentes ou aqueles que são analfabetos, só escuta o que você fala, ensinar eles que as coisas boas, como que eles conseguem os milagres de Deus, é, conhecendo o Evangelho, conhecendo quem é Jesus, aí ele sabe que quando ele falar com Jesus, se a fé dele for um pouquinho maior do que o problema, ele está resolvido. É só ele clamar com Jesus que ele resolve o problema dele na hora. Tá? É isso que precisa, ter uma fé acima do problema da gente. Eu tenho um problema tal, mas a minha fé tem que ser superior a ele. Eu tenho que acreditar que Jesus pode tudo, se eu tiver fé. Isso aí ele falou para os apóstolos dele, se você tiver fé, você manda essa árvore aqui para se precipitar no meio do mar, e ela vai lá e se planta lá, porque a fé dele era maior do que a árvore que estava plantada fora do mar, por exemplo. Aí Jesus, eu sou um exemplo de fé. Nós, sem fé, nós não chegamos em nenhum lugar, nenhum. Esse negócio, não, eu tenho que ver que nem Tomé, eu preciso ver. Porque Jesus falou para ele, vê agora e seja crente, não idólatra. Então, é o caso nosso. Nós, o brasileiro, então, mas se pega em qualquer coisinha na idolatria é terrível. E nós não podemos. Nós temos que adorar Jesus, crer em Jesus, tá? E pedir para Ele para nos dar fé, que a fé é dele. Ele que nos dá, nós estamos na época da graça, a graça é de Jesus. Nós temos que pedir a Ele muita sabedoria, revelação da sua palavra, para nós começar o dia a dia, conversar com uma pessoa que está carente, um que está doente, não é orar para ele, tá?
Porque Jesus já está lá. Você precisa conversar com ele, ensinar para ele como que ele ora e como que ele consegue as bênçãos através da fé com Jesus Cristo. Está correto, meus irmãos? Irmão, vou ler um texto aqui para nós, aqui de alguns versículos, Apocalipse 12, e o verso de 1 ao 4, aqui que diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Versículo 2. E estava grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormento para dar à luz. 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. 4. E sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. Aleluia! Vamos ler outro texto aqui, Apocalipse 20, o verso 1 e o 2. Diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia nas suas mãos. 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Agora vamos ler o capítulo 37, Gênesis, do 5 ao 10. José teve um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, os odiava ainda mais. Pois ele lhe disse: Ouve, peço-vos, este sonho que tive. Estava nós atando molho no campo, e eis que o meu molho levantou-se, ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinava ao meu molho. 8. Respondeu-lhe seus irmãos: Tu, pois, reinará sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiava, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Note, teve José outro sonho, e o contou os seus irmãos, dizendo: Tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinava para mim. 10. Quando o contou o seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura veremos eu, a tua mãe e o
teus irmãos a inclinar sobre com o rosto em terra diante de ti. Então, nesse texto, já deu para perceber quem que são o Sol, a Lua e as 12 estrelas. O Sol seria Jacó. A Lua, a esposa de Jacó. E as 12 estrelas seria as 12 tribos de Judá. Tá? Aquela é Israel. Era 12 tribos na época, que eram os filhos de Judá. Tá? São eles aqui, que como as estrelas estão simbolizando uma coisa, que é coisa muito boa. Tá? Então é isso. E aí, a mulher que está grávida aqui no texto, para baixo nós vamos mexer nele também, mas vamos já deixar, como diz o outro, engatilhado. Essa mulher é a Virgem Maria, a mãe de Jesus de Nazaré. É Jesus em carne, ele veio em carne, tá? Então é ele, ela é a mãe dele. E esse menino que ela está esperando é Jesus também, o menino Jesus, tá? Você não vê que tem parte que ele está dizendo que ele vai reger as nações com vara de ferro, todas as nações, não disse uma não, todas. E na Bíblia diz que o reino dele não tem fim, é para sempre. Nós temos fim, nós, a nação nós, outra nação mais adiante, outra mais para trás. Então, a média de ano para uma nação é 40 anos, tá? Então, as pessoas de 40 anos, a nação já está cumprida. Qualquer hora que Deus recolher, ele já está dentro do parâmetro qual para que ele foi chamado, tá? Então, que eu acho que aqui esse dragão, está falando com o dragão vermelho, é Herodes, tá? Que é exatamente o diabo aqui do texto que eles estão falando, tá? Esse cara que trouxe a terça parte das estrelas do céu, tá? Então, Herodes, o que aconteceu? Os reis magos foi visitar Jesus, que eles acompanhavam uma estrela, e já tinha dito que o menino Jesus já havia nascido, estava indo para adorar, os três estavam indo para ir adorar Jesus. Ele chegou lá, foram perguntar para Herodes sobre o menino, onde que era que tinha nascido, e o Herodes começou a indagar eles e falou para eles, não, vocês encontrando o menino, vocês voltam, passam por aqui e me avisam que eu vou lá para adorar ele também. Mas na verdade ele queria matar ele, porque era o novo rei que vinha, que eu estava falado já que era o novo rei. Então ele queria era matar o menino. Então por isso que ele parou a mulher, diante da mulher que estava grávida, já com dores de parto, porque se ela ganhasse a criança ali, para ele devorar a criança. Era isso que ele já tinha mandado matar. Olha, criança. Eles foram para o Egito, que Deus mandou José e Maria para o Egito com o menino, tá? E aí Herodes ficou bravo porque os magos não voltou para dar para ele a notícia. Então ele fez o quê? Mandou matar todas as crianças de 2 anos abaixo para pegar Jesus junto com essa turma. Só que Jesus nesse instante já estava no Egito, que Deus já havia mandado José e Maria e o menino para o Egito. Então, matou todas as crianças, aproveitando, matou os irmãozinhos que tomavam conta dos filhos, os pais tinham que trabalhar, as mães que estavam junto com os filhos também teve que matar, porque ela não ia deixar matar o filho dela de jeito nenhum. Então, isso aí nós vamos ler um texto aqui que ele fala sobre quem era um terço da parte que Herodes, que é o dragão, derrubou do céu na terra. O escrevente aqui diz que o dragão era Herodes, porque a força do dragão está na cauda. Então por isso que eles associaram um cara cheio de poder, que era rei na época, tá? Herodes, com o dragão. E aí ficou um diabo, porque era um opositor. O diabo é só isso, opositor, tá? Não é nome, é só um adjetivo, mais nada, tá? Esse que é o nome do diabo. O diabo é um costume que tem os povos judeus. A pessoa que opõe uma coisa, ele não xingou aquela pessoa. Ele disse que é o diabo, porque está opondo, é o opositor.
Então era o caso que Herodes era um opositor. Tá? Então põe o nome diabo e fica nas mídias, diabo tá separando o casal, diabo tá matando não sei quem, diabo. Deus, ele que mata, ele que fere, ele que cura, é Deus. Ninguém mais, tá? Ninguém. Deus. Então é só para você entender isso aqui, tá? Para você ver que o problema muitas vezes tá só no nosso entendimento, que às vezes está pequeno o entendimento e as pessoas têm medo de te ensinar e você aprender. Você sabe que é cheio disso, né? Às vezes você vai ensinar uma coisa, não, quando eu vou aprender. Então Deus me livre, a gente tem que ir até longe dessas pessoas aí para não ter esse problema acima de nós, né? Então nós temos que ficar bem atento nas coisas. Você quer ver? Agora eu vou dar uma lidinha aqui para você num textinho que está até mais na frente, só para completar essa parte que nós falamos aqui, do Jacó, a esposa, e os filhos, as 12 estrelas, só para nós ter parte melhor aqui, e da terceira parte que foi derrubada do céu. Capítulo 12 do livro Daniel, no versículo 3. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do fundamento. E os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas para sempre e eterna. Então, por isso que colocou o nome lá de 12 estrelas, porque era gente do bem, os filhos de Jacó. Então era gente do bem. Então por isso que tá lá, tá marcando 12 estrelas. Agora, um terço da parte das estrelas, que está dizendo aqui também, no mesmo texto, está dizendo o seguinte: ele matou as crianças de 2 anos, os irmãozinhos que tomavam conta das crianças e as mães também que tomavam conta, que não permitiu que matasse seu filho. Tá? Então, esse aqui está dizendo isso aqui. Esse dragão aqui é Herodes. E o nome diabo é Herodes, tá? Porque se opunha contra as crianças que queria matar, era acertar o menino Jesus, e aí, quer dizer, matou todo mundo que pôs pela frente. O negócio dele era não deixar o tal rei reinar. Só que parece que durou pouco, né? O reinamento dele. Então, é uns pequenos detalhes que muitas vezes a gente está falando uma coisa, mas sempre tem outra na frente. E às vezes, se você vacilar um pouquinho, a gente acaba falando besteira, falando aquilo que não deve, né? E vendo, vamos continuar aqui agora, o versículo 4 que diz: a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o menino. Apocalipse 12, o verso 2 agora. Estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormento para dar à luz. 3. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. 4. De novo. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorava o menino. 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Esse trono
Diz alguns especialistas que ele está no centro do universo. Então, aqui nós já falamos do Herodes, de Herodes, e de Jacó e da mulher e da criança, né? Nós já vimos quem são essas pessoas aqui. Agora, aqui tem outra parte aqui, que é do rei de Tiro. Qual o sistema religioso diz que é o diabo que subiu aonde Deus fica, segundo eles, tá? Aonde Deus fica, e colocou a cadeira dele em cima da cadeira de Deus, acima da cadeira de Deus, tá? E eu vou provar para você aqui que não tem nada a ver isso aqui, tá? É um príncipe e um rei que estão fazendo todos esses brinquedinhos aqui. E eles falando uma coisa, mas o sistema já aumentou, colocou outra na frente. Então nós vamos ver essa parte aqui também. Ezequiel 28, 1 em diante. De novo veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto como se eleva o teu coração, e disse: Eu sou Deus. Na cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Todavia, tu és homem e não Deus. Embora considereis o teu coração como se fora o coração de um Deus. Aqui ele falou com o príncipe, tá? Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei. Aqui agora ele já vai falar com o rei, tá? Ele falou com o príncipe, agora vai falar com o rei. De Tiro. E diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeitos em formosura. Esse é o caso do rei, tá? Versículo 13. Estivesse no Éden. Tá vendo? É isso aqui que o povo disse, que ele estava lá, era o diabo. Estivesse no Éden, jardim de Deus. Cobria-se de todas pedras preciosas. A comalina, o topázio, o ônix, o crisolita, o berilo, o jáspio, a safira, a granada, a esmeralda e o ouro, em que se fazia as tuas trombetas e os teus pifários, no dia em que foste criado, foram preparados. Isso aqui é o caso do rei, tá? Ezequiel 27, versículo 3. E disse a Tiro, que habita nas entradas dos mares, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, tu disses, eu sou perfeito em formosura. 4. No coração dos mares estão os teus termos, os que te edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura. 21. Araba e todos os príncipes de Quedar também eram os mercadores ao teu serviço, em cordeiro
cordeiro, carneiro e bodes. Nestas coisas negociava contigo. 22. Os mercadores de Sabá e Ramá igualmente negociava contigo. Pelas tuas mercadorias trocava as melhores de todas as especiarias e todas as pedras preciosas e ouro. 23. Arã, Cana, Éden e os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade eram teus mercadores. Aquele diabo aqui, onde foi? Ficou sendo o príncipe de Tiro e o rei de Tiro. Que eles abriram rebelião na época contra Deus. E aí o sistema não perde a oportunidade, como diz aqui, que ele teve no Éden, que não sei o que, que não sei o que. Então já juntou que ele era o diabo, é o príncipe e o rei de Tiro. Tá? É duas cidades que foram já eliminadas. Tá? Foram eliminadas. Exatamente por esse motivo. Querendo medir força com Deus, porque Deus deu capacidade para eles para fazer navio e passear, trabalhar no mar, né? Então já achou que era Deus que podia fazer aquilo, era só eles que faziam, nem Deus podia fazer. Né? E aí Deus foi obrigado, um juizinho contra eles, contra a cidade de Tiro, e liquidou, tá? Igualzinho Sodoma e Gomorra também, foi feito também, o juízo também em cima deles. Então são essas pessoas que acham que está com muitas coisas e na verdade está abusando da sorte, tá? Então é onde as pessoas têm que tomar um pouquinho de cuidado no que vai fazer, porque às vezes Deus está te dando uma oportunidade para você fazer uma coisa grande, tá? E aí você simplesmente começa a achar que você é o dono da cocada, né? Não, isso aqui sou eu que faço. Isso aqui é só não sei, não adianta. Se eu sair daqui, você vai lá em casa me chamar de volta. Você tem que saber uma coisa, quando você sai de um lugar, no mínimo assim, na mesma cidadinha, tem mais de 100 pessoas superior a você. Uai, eu ou quem tá dizendo que é tal coisa, tá? A gente tem que tomar todo o cuidado do mundo. Ninguém na Terra é insubstituível. O que é insubstituível é aquela pessoa que morreu. Esse não tem como substituir ele mais, porque ele morreu, tá? Não existe mais. Então, enquanto estiver vivo, você aprendeu uma coisa, tem 100 pessoas do seu lado que aprendeu a mesma coisa e talvez é melhor do que a gente ainda. Nós temos que colocar isso na cabeça. Se nós sabemos fazer alguma coisa, é porque Deus assim permitiu. O Espírito dele que está em nós, ele já veio com essa função, capacitar nós para aquele item e você está sendo capacitado. E sempre, nunca te envergonha não. Você estando trabalhando honestamente, você só tem elogio onde você chegar. Eu trabalhei os últimos 25 anos meu que eu trabalhei 10 na empresa Piau e trabalhei 15 na Marfinite. Então, é só para você ter ideia. Eu só tinha elogio dessas... A direção da empresa, o meu encarregado, meu gerente, eu só tinha só coisas boas, tá, sobre mim. Então, graças a Deus, eu sempre agradeci aquilo ao Senhor Jesus. Ter tanta coisa boa no seu trabalho, você não ter dor de cabeça, não ter nada te dando problema, você vê que é muito difícil. Pois Deus me conseguiu todas essas coisas em os últimos 25 anos que eu trabalhei. Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor Jesus pelos atos tão bons que Ele me concedeu na vida, no dia a dia. Levantava aqui da minha casa às 4 horas da manhã para tomar o primeiro trem para poder chegar na hora certa na empresa. Chegava 8 horas da noite. E isso aí não foi um dia nem dois, não. Foi 5, 6 anos constante isso aí.
fazia sol, fazia chuva, eu estava ali no ponto do ônibus, esperando o ônibus, que era o 1º da manhã. Graças a Deus, eu nunca perdi um dia de trabalho, porque perdeu hora, porque eu vou no hospital arrumar um atestado. Eu já joguei de ir no médico, doente na verdade, passar no médico e levar o atestado no bolso e trabalhar com ele o dia todo. Só me descontava no atestado as horas que eu tinha chegado atrasado, porque estava passando, provando que eu estava passando no médico. Mesmo para o médico era o que eu pedi, tá? Só me dá atestado só das horas. Eu vou para a empresa e vou trabalhar ainda. Então nós precisamos tomar alguns cuidados, pedir sempre a misericórdia do Senhor. Você está tentando fazer um serviço e não consegue? Pede a misericórdia do Senhor, que Ele te conceda. Primeiro você precisa ter fé. Ter fé, você precisa acreditar em Jesus, não em vida, em espírito. Lá em João 4, me parece que é o 19, 20, por ali afora. Ele está conversando com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Não sei se vocês já passaram por lá. É uma passagem muito linda que Jesus está declarando para ela quem ele é. E ela era a mulher mais pecadora do lugarzinho. Por isso que ela ia fora de hora para pegar água, para não se trombar com os outros. Porque Jesus falou para ela chamar o marido dela e viesse para eles falar. Ela falou, eu não tenho marido. Aí Jesus falou para ela, você falaste com verdade, você não tem marido, porque você teve 5, e você tem agora não é seu. Então, quer dizer, estava com o marido de outra pessoa, que ia ter problema. Então, aí Jesus começou revelando para ela quem que ele era, e a menina não era muito tão besta não, ela tinha um certo conhecimento, que ela falou para ele ainda que o Cristo iria vir, e assim que ele chegasse, ele contava tudo para todo mundo. Aí ela falou para ele falou para ela que ele que estava falando com ela. Aí sabe o que ela fez? Ela pegou o cântaro de água dela e chegou lá ai caramba, no samaritano, e falou para o pessoal lá que tinha conhecido um homem que provavelmente era o Cristo. E muitas vezes nós temos oportunidade e não falamos o que precisa nós fazer. Se tem oportunidade de apresentar o Senhor Jesus, apresenta. Não estando orando para curar alguma coisa. Não faça isso, porque ele já está lá onde você está falando também. É que muitas vezes a pessoa não sabe disso, porque nunca foi ensinada e nem nunca ouviu falar. Que a maioria dos pregadores tem medo de falar das coisas e ser expulso da igreja, acaba o que está ganhando um dinheirinho, já para esse tipo de coisa. Então, ali ela voltou e evangelizou, foi Samaria inteiro. E Samaria era onde o rei colocou para misturar os judeus outras raças, tá? Então era os judeus misturados, era samaritano que era chamado. Então ele tem uma conversa ali em João 4, no capítulo, o Evangelho de João, no capítulo 4. E o versículo, acho que é 19 ou 20, está por aí afora, tá? No versículo 4. Então, se você tiver a oportunidade de ver, eu garanto que você não vai se arrepender não. Pô, é muito bom o texto, a conversa que Jesus estava tendo com ela, com a samaritana. E foi uma grande conversa e um grande grande